A paz do Senhor, bom dia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 14, que tem como título: Os israelitas querem voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e contra toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, e dos que espiaram na terra rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temas. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência ferirei e o rejeitarei, e farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouviram, porquanto com tua força fizeste subir a este povo no meio deles. E o dirão os moradores dessa terra, que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareças, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça com os que tens falado. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e que o culpado não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Do capítulo 14 de Números. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, então, certamente, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os moradores que virão a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente possuirá a terra em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai
para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Disse-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, como falaste os meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo toda a vossa comida. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que nos falaria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e neles saberão da terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá no deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até o vosso cadáver que se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levantareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e comereis o meu afastamento. Eu, Senhor, falei, e assim farei, e toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se constritou muito, levantaram pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Ei-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subamos, pois, o Senhor que estás no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada. Pois, porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas, os cananeus e os que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até a Horma. E assim finalizamos o capítulo 14 do livro de Números. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, os seus propósitos, em nome de Jesus.